Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo de hoje teremos desabafos de mulheres que traíram. Também teremos uma explicação aí do Casal 20, que elaborou aí um texto magnífico falando sobre traição, explicando para as pessoas que têm uma certa dificuldade intelectual de entender o significado dessa palavra desprezível que é a traição. Nós teremos também 4 vídeos que eu vou reagir para vocês aqui nesse vídeo de hoje feito com muito carinho. Vamos assistir aí. 7 mulheres implorarão para um único homem aceitá-las. E não será por amor, será por vergonha. Isso não é só uma profecia de Isaías. É o retrato que está acontecendo diante dos nossos olhos. Por terem sido expostos, ridicularizados e emasculados por mulheres que trocaram a sabedoria por vaidade, os homens vão se ausentar. E quando o seu orgulho tiver virado vergonha, já não vai ter nenhum disposto a te assumir. Chegará um dia em que os homens não estarão mais dispostos a disputar lugar com o seu ego. Só que o trono que rejeita o próprio rei está fadado à ruína. E quando o masculino se torna dispensável, o feminino fica órfão de proteção. A profecia não é sobre carência, é sobre consequência. Porque quando uma geração inteira rejeita o masculino, Deus entrega o feminino à solidão. E nos casos de homens ricos, bonitos e pegadores, é mais do que 7 mulheres brigando por eles. É de 70 para cima. No meu caso, que sou pobre, velho e feio, são 15 no momento, tentando relacionamento sério comigo, né? 15, eu, pobre, velho e feio. Muitas de nós estamos com muita raiva dos homens. E eu entendo, porque pensando por um lado, existem muitos homens maus que são os homens que nos assediam, nos violam, maltratam, nos inferiorizam, nos agridem fisicamente, verbalmente, nos humilham. Então, com toda essa carga ao longo de muitos anos acumulada, nós criamos uma certa raiva com os homens. E de uma forma mais genérica, mais inconsciente. E eu acho que a gente criou uma guerra de gênero muito grande entre homem e mulher. É uma guerra de quem é melhor toda hora. E toda hora que acontece uma coisa e um homem age de alguma forma, eu sei que quando eu tô entre mulheres, eu tipo, ai meu Deus, tinha que ser um homem. Pra mim tem sido um acordar muito grande. Eu tô cansada de odiar os homens. Eu tô cansada de brigar. Eu tô cansada de não ter uma boa relação com os homens. E eu acho que eu desisto de carregar essa espada. Eu acho que eu quero ser amiga deles. Eu acho que eu quero que a gente seja parceiro e que a gente evolua e brilhe juntos. Eu não quero mais essa guerra. E é uma guerra muito inconsciente, porque é uma guerra que ela literalmente tá no nosso inconsciente. Porque existem muitos homens maus que fazem essas coisas com a gente, de fato existem, mas existem muitos mais homens bons. Existem muitos mais homens honráveis, homens incríveis, homens bondosos, homens carinhosos, homens do coração bom, homens que fariam de tudo pra ver a gente feliz. Tadinha, ela está desesperada, mas eu tenho que falar uma coisa aqui. A maioria das mulheres preferem os caras que ela reclamou no vídeo. Os bons são rejeitados. Mas eu entendo aí, é uma mulher digna e reparou que está uma bagunça terrível. Enquanto a mulher de 30 anos já está velha, o homem de 30 anos está começando a brincadeira. Existe uma contramão nesse lugar de idade, é evidente, todo mundo sabe, mas ninguém quer falar sobre. O homem de 30 anos, ele tá começando a ficar mais bonito, né? Mais bonito na fita, começando a ganhar dinheiro, né? Tá ficando com um corpo mais legal, mais forte. A mulher já tá se acabando, porque a vida dela sexual tá começando lá, aos 14, 15 anos, quando muito, né? E a vida sexual do homem, quando é que começa? Quando ele consegue uma menina que queira estar com ele. Porque as meninas de 15 anos de idade, elas não querem os meninos de 15 anos de idade, elas querem os homens que já estão dirigindo, já estão de carro, né? Já tá pegando ela no colégio, de carro. Os meninos de 15 anos ficam lá babando o dedo, chupando o dedo, mas quando chega aos 30, a coisa muda. Quem começa a chupar dedo são elas, se não se cuidarem. Tem um monte de mulher aí de 30 anos acabada, filho de cada pai, destruída. E o homem tá começando, vai começar a escolher quem ele quer. Então, meninas e meninos, vamos aceitar. A realidade é a melhor coisa do mundo. A coisa mais triste que existe é o mundo da ilusão. Então, essas velhas que nem eu, tem que minimamente aprender a ser uma mulher de respeito pra entrar no jogo. Mulher digna. Eu só fico observando. Não tenho raiva, não tenho ódio,
só indiferença e fico assistindo. Sabe o que eu tenho notado nessa geração de mulheres revoltadas e frustradas? Mulheres que vivem falando mal do homem, vivem falando mal, falando que ele é liso e que se o homem não ganhar mais de 20 mil, ela não vai querer nada com ele. Mas observem aqui no TikTok, tem muita mulher gravando conteúdo, chorando e falando o que tem acontecido com os homens. Não estamos mais encontrando homens pra se relacionar. Justamente porque os homens acordaram. Os homens pararam de ser o bobo da corte e resolvedor de problemas de mulheres que é pilantra. Que hoje ele vai resolver o seu problema e amanhã mais 10 também. E eu falo pra você, errado ele não está, né? Acabou os homens provedores, acabou os homens que resolvem o meu problema, que mandam o PX, o dinheiro do gás. Mas errado eles não estão, eles acordaram. Ele não é obrigado a resolver o seu problema. O seu e mais 10 contatos que você tem no celular. Vejo muita mulher que grava vídeo aqui na internet, está insalubre gostar de homem. Os homens viraram meninas, os homens afrouxaram, os homens não existem mais homens. Acabaram os homens, vocês mesmas acabaram com esses homens. Esse feminismo pregado. Eu não preciso de homem pra nada. Esse empoderamento, meu corpo, minhas regras. O parceiro, ele olha pra uma mulher hoje em dia e vê não há benefício mais entrar em relacionamento. Porque afinal, ela vai fazer o que ela quiser. Eu não vou ter como, né, ser um parceiro onde eu vou ter voz. Ela quer ser mais homem que eu dentro da relação. Você olha pra ele até fazer uma comida de agrado de vez em quando. Eu não sou sua empregada, você tem mão. E sinceramente, eu fico super feliz em saber que os homens acordaram, porque o homem não vai casar a qualquer custo, não vai se envolver com qualquer fubanga que ele encontrar na frente dele, ele vai abrir os olhos dele e enfim, né? Vai ter muitas mulheres solteiras chorando na internet que não encontram homem de verdade. Mas antes de vocês virem na rede social e falar que a culpa é dos homens, não, vocês que plantaram essa guerra e vocês estão colhendo. Essa mulher do vídeo, ela é linda, inteligente e digna na mesma proporção. Eu gosto muito de ver essas mulheres que percebem como o jogo está sujo e falam, e tentando clarear a mente das pessoas, porque a maioria das pessoas são burras, tanto mulheres quanto homens. Bom, vocês viram aí as mulheres comentando, não é? Você vê que muitas falam com sabedoria, não é? E com uma certa calma até, porque observaram o que está acontecendo na realidade, não é? Mas você vê que tem uma ou duas que ficam meio que desesperadas. Algumas, você vê pela internet, acham que a maioria dos homens estão até ficando, digamos assim, delicados, buscando outros homens. Eu vi até uma esses dias falando que existem mais homens gays do que mulheres lésbicas. Eu acho que não. Eu acho que tem muitos homens gays, mais do que mulheres lésbicas, mas existem mais mulheres bi do que homens bi ou gays. É isso que eu acho observando aí. Vocês entendem o que eu estou falando, não é? Mas quando falam que os homens estão deixando de gostar de mulheres, não, isso daí é engano por parte das mulheres que pensam isso, porque a maioria dos homens que não estão querendo mais relacionamentos, eles estão pagando. É isso que eles estão fazendo. Estão entendendo? Teve um dos vídeos que eu comentei um negócio. Tem um vídeo que a moça falou que, inclusive, eu já reagi a um vídeo parecido com esse. Ela dizendo que é bíblico, né, falando que daqui a algum tempo serão 7 mulheres correndo atrás de um homem, de um mesmo homem. E eu até falei no outro vídeo e nesse de novo, que já está assim. E tem uma outra situação. Os caras que são ricos, muito bonitos, pegadores, canalhas, esses aí tem mais de 7 mulheres correndo atrás dele. E muitos dos casos, elas sabem das outras. A maioria dos casos sabem das outras. Eu conheço uma história de uma garota que sempre se comportou como uma menina correta, ela da igreja, e ela foi se envolver com um cara que é pegador, usa substâncias ilícitas, tem várias mulheres atrás do cara, ele fica com várias quando ele sai sem a companhia da namoradinha, ele fica com outras mulheres nos lugares que ele vai. Festas, shows, eventos, e digo mais, e muitas das vezes as mulheres sabem que acontece isso. E eu falei que era 7 mulheres para um homem, né? Esses tipos de caras, desse tipo que eu estou descrevendo aqui, safados, pegadores, dinheirudos, esses aí não são só 7 mulheres atrás. É de 70 para cima. Estão entendendo, não é?
E isso a tendência é piorar mesmo. É piorar mesmo. Eles sabem que as mulheres estão interessadas nele por causa da grana. Então eles sabem que é um produto, eles compraram e eles podem fazer o que eles quiserem fazer. Vai chegar um dia, e isso sim eu vou afirmar aqui agora, vai chegar um dia que vai ter mulher implorando para o cara aceitar casar com ela e ela bancá-lo. Eu já tive proposta assim, e eu não sou bonito, não sou rico e não sou mais jovem. Recentemente eu recebi proposta de me casar com uma mulher que disse que eu não iria trabalhar, que iria me bancar. Eu, simples, humilde, sem feições bonitas, não é? Sem nada de atrativo. Quer dizer, tem uma coisa que é a minha situação de ser kryptoniano na bateção de virilha. Mas isso quase ninguém sabe, porque eu não faço propaganda. E também estou falando aqui agora porque eu estou aposentado, né? Eu aposentei mesmo. Porque está complicado, não é? Pessoas dignas. É muito difícil de você encontrar uma pessoa digna. Aí quando você encontra essa pessoa digna, aí você investe. Aí você mostra que você também é uma pessoa digna. E ali vai casar. É dessa forma. Mas enquanto não aparece a pessoa digna, a gente ou vai aproveitando ou vai fazendo o que eu faço, rejeitando. Porque, como eu disse num dos vídeos para trás, não é só as mulheres que podem rejeitar, não. Eu também posso. Porque eu sou bom nisso pra caramba. E mais uma vez, não é raiva e não é ódio. É somente indiferença. Porque tem duas coisas que eu não faço: discutir com doido ou discutir com burro. E pelo comportamento da grande maioria, é uma mistura de burro com doido. Estou entendendo, né? E não é deboche, é só uma afirmação do que eu estou observando. E agora, como eu disse, assistindo a essa vida do mundo real, a gente tem que ficar mesmo observando o pessoal bater cabeça, o pessoal receber os castigos pelas suas escolhas erradas, o desespero, o pânico, como muitas pessoas estão demonstrando na internet. Vocês já perceberam? Muitas mulheres reclamando que não tem mais homem, muitos homens falando que está uma facilidade tremenda. Todo dia, toda semana, come uma mulher diferente, ou mais. Estão entendendo o que eu estou falando? Eu acho que tem gente que não entende. Mas eu vou fazer o seguinte: tem uns textos aí que o Casal 20 elaborou para vocês, falando sobre traição. Isso é muito importante porque tem a ver com os outros vídeos. Por que os homens não querem mais relacionamento? Vocês sabem por quê? Porque a maioria das mulheres, nos seus trabalhos, em locais que frequentam, como academias, pilates, estão se envolvendo emocionalmente com outros homens, quando não se envolve fisicamente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Eu preciso desenhar? Então, é por isso, mas entre outros motivos, que os homens não querem mais relacionamento. Porque a maioria dos homens não querem ser cornos. Estão entendendo, não é? Então vocês vão ver a explicação aí do Casal 20 e vão entender melhor o que eu estou falando aqui, o que eu estou afirmando. Assiste aí. Mulheres contam tudo sobre suas traições. E sempre culpam os homens. Pra variar. Uma pesquisa feita em novembro do ano passado e feita com homens e mulheres de todo o Brasil revelou que 64% das mulheres entre 20 e 40 anos admitem já ter traído pelo menos uma vez em sua vida. O número, ainda assim, não é maior do que o dos homens, eles são 73%. Ouvimos o relato de 5 mulheres dessa faixa etária que confidenciam suas puladas de cerca. O nome das personagens foi alterado para preservar suas identidades. Namorava há 2 anos o Renato e notava que ele não me dava mais atenção.
Na mesma época conheci o Túlio numa festa de um amigo. Com o tempo, ele começou a frequentar mais os nossos encontros, churrascos, etc. Eu notei que ele me olhava, se esforçava para ser legal comigo, fazia questão de ficar por perto. Poucos meses depois, fui com o meu namorado a um aniversário e, depois de uma briga, ele foi embora e me deixou lá sozinha. Fiquei furiosa e triste. Quando a comemoração acabou, o Túlio me ofereceu uma carona e eu aceitei. Quando chegamos em frente à minha casa, ele me beijou. Lembro que na hora não tive nenhuma sensação ruim ou peso na consciência. Estava gostando de tudo o que estava acontecendo e nem pensei no meu namorado. Com o Túlio recebia atenção e carinho. Nós dois continuamos nos encontrando às escondidas por mais 3 semanas, mas depois perdi a empolgação. Não sei se o Renato desconfiou de alguma coisa. Terminei meu namoro 4 meses depois dizendo que o relacionamento tinha desgastado, o que não deixava de ser verdade. Acho que essa minha reação veio justamente porque eu já não estava mais apaixonada pelo meu namorado, mas não tive a maturidade para lidar com o fato antes de pisar na bola. Helena, professora, 26 anos. Já estava casada há 6 anos e tinha 2 filhos pequenos quando conheci o Armando. Ele frequentava o mesmo estúdio de pilates que eu, mas fazíamos as aulas em horários diferentes. Um dia ele me chamou para tomar um café e aceitei. A partir daí passamos a conversar mais e tudo era bem amigável. Tinha contado a ele que era casada, ele me contou que era divorciado. Ele deixava minha autoestima lá em cima, me tratava como um cavalheiro e, aos poucos, notei que me apaixonei. Tentei reprimir isso, deixei de encontrar com ele por mais de 3 meses, parei de fazer o pilates, mas sofria e não sabia como lidar com a situação. Um dia nos encontramos num supermercado perto da minha casa. Saímos de lá direto para a casa dele e ficamos juntos. Quando voltei para a minha casa, me sentia péssima. Suja, falsa, desmoralizada. Conversei com o meu marido, expliquei que tinha me apaixonado e que não sabia o que fazer. Nos separamos de forma amigável para que as crianças não sofressem tanto. 4 meses depois assumi minha relação com o Armando. Estamos juntos até hoje e felizes. Me sinto mal por ter traído, mas não posso me culpar por ter me apaixonado. Ana Cristina, 38 anos, empresária. Traí meu namorado depois de uma semana de relacionamento quando saí com uma amiga minha para a balada. Claro que pro meu namorado eu não contei que ia para a balada, mas usei a desculpa de que ia virar a noite na casa dela terminando um trabalho importante da faculdade. Assim sabia que ele não ficaria me ligando e também não se preocuparia. Não que eu planejasse fazer qualquer coisa de que ele não fosse gostar. Encontrei essa minha amiga na casa dela depois do estágio, nos arrumamos e fomos. Tomamos alguns drinks e, no meio da noite, acabei encontrando um ex-colega de trabalho que eu paquerava há uns 2 anos. Sempre rolou o maior clima entre nós dois e eu sabia, mas a gente nunca ficava porque sempre um dos dois estava namorando. No meio da conversa ele ainda me perguntou se eu estava solteira e contou que tinha terminado há 1 mês com a menina com quem namorou por quase 2 anos. Eu dei risada e não respondi nada. O papo continuou no meio da pista até ele me levar para um canto onde o barulho incomodava menos. Chegando lá ele me beijou e eu confesso que não tive nenhuma reação a não ser retribuir. Foi legal, eu curti ficar com ele, mas não despertou nada demais em mim. Voltei para a casa da minha amiga com a certeza de que estava mesmo apaixonada pelo meu namorado e ela me aconselhou a não contar nada e esquecer o que tinha acontecido. Segui a dica.
Meu namorado não sabe de nada e estamos firmes e fortes há 10 meses. Priscila, 22 anos, estudante. Depois de 4 anos de namoro e um de noivado, praticamente todo o meu diálogo com o Diego era briga. Eu não gostava mais dele e já não tinha mais nem paciência para as coisas que ele me dizia. Ao mesmo tempo, não conseguia terminar. Ainda gostava dele como pessoa e não queria ser aquela que o machucou e que o deixou triste. Numa sexta-feira em que ele ia visitar os pais em outra cidade, aproveitei para sair com um grupo de amigos. Quando cheguei ao barzinho em que nos encontramos, notei que o Paulo estava lá. Ele era um caso antigo com quem eu tinha perdido o contato por causa justamente do namoro. Com o passar da noite ele começou a dar sinais de que queria ficar comigo e eu correspondia. Lembro que na hora pensei que era isso que queria de novo, me sentir paquerada por outros caras. No fim da noite, ele me beijou. Os beijos acabaram levando a outras coisas e eu soube ali mesmo que não queria mais namorar, que meu namoro tinha acabado há um tempão e eu não aceitava isso. Voltando para casa no dia seguinte depois de passar a noite com o Diego eu liguei para o meu namorado e, sem dar detalhes, disse que já sabia o que queria da vida e que achava melhor colocar um ponto final na nossa relação. A ligação não durou sequer 1 minuto e eu ainda acho que foi a melhor coisa que fiz. Não me arrependi de nada. Karina, 29 anos, advogada. O Thiago foi o meu primeiro namorado mais sério e eu era apaixonada por ele. A gente já estava junto há 1 ano e meio, mas eu sempre sentia uma pontinha de dúvida, por mais que gostasse dele, de como seria se ainda estivesse solteira. Sempre fui aquele tipo de garota que tem várias turmas e adora sair à noite e deixei isso um pouco de lado depois de assumirmos nosso relacionamento. Num feriado prolongado, fui visitar minhas primas no interior. O Thiago tinha ido à praia com os pais dele, e saímos todas as noites. Logo na primeira eu conheci um amigo de uma delas e fiquei interessada. A gente conversou muito e ele tentou me beijar no fim da noite, quando foi nos deixar em casa, mas eu recuei. No dia seguinte, passamos a tarde toda juntos num churrasco e, à noite, fomos a mais uma festa. No terceiro dia, antes de eu ir embora, não o encontrei e fiquei meio mexida com isso. Hoje eu sei que aquilo era só uma reação de menina mimada, mas confundi com interesse. No domingo nos reencontramos num almoço com amigos. Quando todo mundo foi para a sala assistir a um filme, ele me chamou para conversar à beira da piscina. Eu fui e nós ficamos. Eu só tinha contado para minha prima mais próxima o que tinha acontecido e nem pretendia falar ao Thiago, mas num outro fim de semana quando ele foi comigo para a casa dela, nós duas brigamos e ela contou a ele. Ele ficou muito nervoso, mas mesmo assim não terminou comigo. Continuamos juntos por mais 2 meses e eu coloquei um ponto final em tudo. Achei que toda a situação era bizarra, tanto do meu lado, que o traí, quanto do dele, que aceitou, numa boa. Beatriz, 26 anos, publicitária. Traição é um ato de deslealdade e quebra de confiança, seja num relacionamento amoroso através de infidelidade física ou emocional, ou em outros contextos, como um ato de deslealdade profissional ou a um país. Em relacionamentos, pode envolver comportamentos como um envolvimento romântico, sexual ou emocional com outra pessoa, quebrando as regras e expectativas previamente estabelecidas. Esta ação pode gerar sentimentos negativos como raiva, tristeza e desconfiança, impactando o vínculo entre as partes. Traição em relacionamentos amorosos. 1. Infidelidade física ou emocional. Em relações monogâmicas, a traição é geralmente entendida como a infidelidade,
envolvendo um envolvimento sexual com outra pessoa. No entanto, pode também incluir o envolvimento emocional ou romântico com um terceiro, mesmo que não haja contato físico. 2. Quebra de regras. Em relacionamentos abertos ou não monogâmicos, a traição ocorre quando uma das partes viola as regras e os acordos previamente estabelecidos pelo casal. E 3. Danos à confiança. A traição destrói a confiança, o eixo central que sustenta um relacionamento, criando um terreno instável onde as relações ficam vulneráveis e em alerta. Outros tipos de traição. No âmbito profissional, uma traição pode acontecer no ambiente de trabalho, por exemplo, através de uma ação que demonstre uma perda completa da lealdade com a empresa ou colegas. Contra a pátria. No direito, traição é um crime que ameaça a segurança do Estado ou de suas instituições, sendo um ato de alta gravidade. Consequências da traição. 1. Dano emocional. A traição causa uma perda de fé nos relacionamentos e afeta a autoestima da pessoa traída, gerando sentimentos de culpa e tristeza. 2. Desconfiança. É comum a pessoa traída desconfiar de todos e de futuros relacionamentos, o que pode levar a um ciclo vicioso de desconfiança. E 3. Impacto na relação. A confiança é perdida, e pode ser muito difícil reconstruir a relação, pois a desconfiança e o medo de novas traições podem se instalar. O que é considerado uma traição? Considera-se traição qualquer ato que quebre a confiança e o compromisso de exclusividade num relacionamento, seja através de infidelidade física ou emocional, como um envolvimento romântico ou sexual com outra pessoa. As manifestações de traição podem variar desde o contato sexual e envolvimentos afetivos até mentiras, omissões e desrespeito pelo parceiro, dependendo dos limites estabelecidos por cada casal. Tipos de traição. A traição não se limita ao contato físico, podendo também ser. Traição física envolve a realização de atos sexuais ou libidinosos com outra pessoa que não o parceiro. Traição emocional ocorre quando há um envolvimento afetivo e romântico com alguém, sem que necessariamente haja contato físico, mas quebra o pacto de exclusividade e intimidade do casal. Traição virtual inclui trocar mensagens íntimas com conteúdo sexual ou emocionalmente carregado, criar perfis falsos, ou participar de sites de relacionamentos, que podem evoluir para infidelidades mais sérias. Sinais de alerta. Alguns comportamentos que podem indicar traição são: esconder coisas, esconder o telemóvel, apagar conversas, ou ter atitudes que se sabe que não seriam aprovadas pelo parceiro. Distanciamento, tornar-se mais distante física ou emocionalmente do parceiro. Microtraições, curtir posts de outras pessoas com frequência, elogiar alguém constantemente ou ter conversas privadas com um certo nível de intimidade que podem indicar um problema no relacionamento, conforme o G1. O que é estabelecido pelo casal? A definição de traição é individual e varia consoante o casal. É fundamental que os parceiros definam juntos quais comportamentos consideram aceitáveis ou inaceitáveis, evitando interpretações ambíguas e desgaste desnecessário. Caso uma ação leve ao desejo de esconder do parceiro, isso pode ser um sinal de que um limite foi ultrapassado, de acordo com especialistas citados pelo site Isto É. Bom, gente, eu tenho certeza que as pessoas que têm intelecto, o mínimo que seja de intelecto, até 1% de intelecto, conseguiu entender o que foi mostrado nesse vídeo aqui. É claro que algumas pessoas, essas que cometem os erros, as escolhas erradas e ainda acham que estão certas, essas não vão perceber o erro, porque não tem capacidade intelectual. Agora, você que está aí assistindo o vídeo e concordando com o que eu estou falando, e também concordando com as coisas que foram ditas no vídeo, vocês são pessoas inteligentes, não é? Afinal de contas, a gente se entende, a gente conversa com pessoas inteligentes. Intelectual para intelectual, não é verdade? E aquelas pessoas que fazem escolhas erradas,
que são incapazes intelectualmente, elas têm que ficar continuando batendo cabeça e fazendo as suas escolhas erradas e reclamando na internet das escolhas que elas mesmas fizeram. E é isso aí, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até um próximo vídeo. Tchau, tchau.